Fala galera que acompanha o canal do YouTube do Anderson Batista, sejam todos muito bem-vindos. E agora pela manhã, mais uma vez voltou à tona aquele assunto do Adrielson com a Atalanta da Itália, né? Essa informação ela já havia sido veiculada em novembro de 2018 pelo site Gazzetta dello Sport da Itália, de que a equipe de Bergamo estaria interessada na contratação, né, do jogador brasileiro de 20 anos à época, e que estavam monitorando a situação de alguns jogadores no Brasil. Não é uma situação nova, o Sport Clube do Recife já estava ciente dessa sondagem da Atalanta em cima do zagueiro rubro-negro, e mais uma vez a Atalanta, mesmo em meio ao caos do Covid-19, né, a gente sabe que a Atalanta geograficamente tem um posicionamento bem dificultoso em relação ao coronavírus, está numa cidade onde é o epicentro da doença, mais de 7 mil mortes, enfim. É todo aquele problema que vivencia Bergamo e também a Itália em relação a essa pandemia. Mesmo assim, o monitoramento desse jogador já havia acontecido anos antes, né, com a vinda de um dos diretores da Atalanta ao Brasil, né, o Gabriele Zamagna esteve aqui na capital pernambucana acompanhando alguns jogos do Adrielson, e não apenas do Adrielson, mas também do lateral direito Iago, à época no Internacional, hoje no Augsburg da Alemanha, e do Ayrton Lucas, lateral esquerdo, hoje no Spartak Moscou e à época no Fluminense. É um processo que a Atalanta passa de reformulação no seu elenco e também de modernização. A gente percebe que as partidas que foram disputadas pela Atalanta na Champions League, elas aconteceram no estádio San Siro, Giuseppe Meazza, como queiram, em Milão, até mesmo por conta de uma reforma que acontece no estádio Atleti Azzurri de Itália, né, estádio com o qual ele manda as suas partidas no campeonato italiano. Adrielson, que inclusive foi oferecido ao Sporting de Portugal por conta daquela pendência financeira que o Sport possui com o caso do André, né, dos 5,5 milhões por 70% dos direitos econômicos do jogador. Adrielson e Juninho foram postos aí à disposição da equipe portuguesa, mas o assunto não progrediu e o Sport acabou ficando com o seu zagueiro. Em relação aí ao interesse da Atalanta no Adrielson, né, como já veiculado anteriormente, é algo comum na equipe italiana, porque ela deve passar, como dito anteriormente, por um processo de reformulação. A média de idade dessa equipe italiana não é tão alta, mas a partir do momento que ela passa a disputar Champions League, passa a reformar o seu estádio e passa a ter uma visão mais continental das competições, né, isso aí vai exigir bastante da Atalanta nos próximos anos. Inclusive quando a gente se trata das principais peças da equipe, como é o caso dos colombianos Zapata e Muriel, 28 anos, o Ilicic, 32 anos, Palomino, 30 anos, o Derum, o holandês, com 29 anos, o Rafael Tolói, zagueiro brasileiro, também 29 anos, e um dos principais nomes da equipe, o Papu Gomes, o argentino, com 32 anos. Então a gente percebe que é uma média de idade muito elevada, e a partir daí eles já começam, inclusive, a projetar uma Atalanta mais jovem para os próximos anos. Passa justamente por esse estigma de ter jogadores brasileiros e jogadores, né, que possam aí, quem sabe, ter aí uma longevidade, um contrato mais longo com a equipe de Bergamo. Um fato recente foi a contratação do Guilherme Arana, né, jogador do Corinthians à época, né, e acabou se transferindo, né, era do Corinthians, passou para o Sevilha, do Sevilha para a Atalanta, e na Atalanta acabou não dando certo, e depois teve essa contratação por parte do Atlético Mineiro. E o Adrielson já vinha sendo observado, é um cara que no esporte tem essa sobrecarga na defesa neste momento, até mesmo por conta de opções, né, que o Sport não dispõe nesse atual elenco, e que faz com que em certos momentos a partida do Adrielson seja sobrecarregada por falta de um companheiro mais experiente, um cara que dê um pouco mais de tranquilidade a um jovem que está aí tentando trilhar o seu caminho no futebol. Com o contrato com o Sport até 2021, Adrielson já disse bem claro, já deixou aí para todo mundo que está focado e feliz no esporte. No entanto, a diretoria rubro-negra enxerga como um bom negócio, tendo em vista os problemas financeiros que enfrenta neste momento. Então é uma negociação que, caso a Atalanta
formalmente, né, se mostra o Sport interessado com valores, com preços a serem debatidos, consequentemente o Sport estará à disposição para ouvir e, consequentemente, quem sabe, a fechar um negócio nos próximos anos. Neste ano, o Adrielson já atuou em 14 partidas, todas elas como titular. Naquela fatídica eliminação da Copa do Brasil contra a equipe do Brusque, 7 partidas na Copa do Nordeste e 6 jogos pelo Campeonato Pernambucano. Nenhum gol, mas atuações que deram ao jogador, né, mesmo aí com trocas de treinador, a condição de titular em todos esses jogos. É um cara que já tem mais de 60 partidas com a camisa do Sport e que tem aí essa carreira a ser trilhada e é um dos ativos do clube que podem ser utilizados nos próximos anos aí para futuras vendas. E a Atalanta já observa essa possibilidade, né, já há um bom tempo. Era uma negociação que não seria descartada pelos clubes italianos. A gente sabe que são clubes que planejam, né, a médio e longo prazo, né, observam os jogadores, monitoram as situações e que estão aí, sem dúvida, observando já há um bom tempo o que é que esse zagueiro e onde ele pode se encaixar nessa equipe da Atalanta, né, que projeta e tem nesse momento a disputa da Champions League e já está classificada para as quartas de final, e no campeonato italiano tem a projeção de, quem sabe, mais uma vez participar dessa grande competição no futebol europeu, no futebol mundial. E aí, torcedor, vocês como diretores do Sport, o que é que vocês fariam nessa situação? Venderia logo de cara? Estudaria a primeira possibilidade em ter o Adrielson no elenco, ou até mesmo, quem sabe, segurá-lo para uma futura venda, ou vender de cara, né? Do preço que for sugerido, a equipe que vem aí a ter o interesse de compra, não pensar duas vezes, até pela situação financeira do clube, e já colocá-lo na prateleira e mandá-lo de uma vez para a Itália, claro, né, com essa situação se normalizando consequentemente e tendo aí a segurança de, quem sabe, mandá-lo e não ter problema algum por conta dessa pandemia. Forte abraço a todos, eu retorno a qualquer momento com mais um destaque aqui no canal do YouTube do Anderson Batista. Não deixem de se inscrever no nosso canal, ativando o sino das notificações e dando like nos nossos vídeos. Até a próxima!